Fala aí, meu povo, tudo bem com vocês? Vamos falar um pouco sobre essa classificação do Grêmio para a final do Campeonato Gaúcho diante da equipe do Ipiranga, onde, olha, não foi nada fácil, pelo contrário, foi difícil, foi muito sofrido, eu diria. O Grêmio que conseguiu essa classificação só nas penalidades, para vocês terem ideia. No tempo normal foi 2-1, o Grêmio igualou o placar que o Ipiranga fez na última semana, mas a gente tem muitas ponderações individuais e coletivas para fazer sobre essa partida, porque o time teve muitas mudanças. Antes, a única coisa que eu peço aí pra você é que você deixe seu like, se inscreve no canal pra me dar aquela ajuda, pra você não custa praticamente nenhum segundo e pra mim significa muita coisa. Mas vamos lá, vamos começar o vídeo sem nenhuma enrolação. O Grêmio que começa o jogo com Tassiano e Everton Galdino como titulares, surpreendendo muita gente. Eu vi muitas pessoas esperando o Lucas Silva como primeiro volante, ou quem sabe o próprio Cristaldo começando o jogo para já começar o Grêmio com uma vantagem, com um jogador mais avantajado, que puxa mais ali o ataque. Mas não aconteceu, o Renato optou por colocar esses dois jogadores e em determinado momento do primeiro tempo, ali com 12 minutos, até funcionou. O Grêmio teve uma chance clara com o Everton Galdino, que eu tô deixando aí na tela para vocês, em um chute onde ele não poderia perder. Se fosse um jogador com mais qualidade, eu até acho que não perderia esse gol. E olha, se ele tivesse feito, se ele tivesse conseguido fazer esse gol, já seria muito mais tranquilo pra gente buscar essa classificação. Mas, enfim, alguns minutos depois a gente teve também uma bola do Vina lá pro Soares dentro da área, onde ele cabeceou, e o goleiro Kaique, que fez uma ótima partida, inclusive, acabou defendendo. A gente viu que esse goleiro do Ipiranga, olha, é um goleiro complicado de conseguir fazer gol. Mas o Grêmio que conseguiu ainda fazer algumas oportunidades, criar algumas chances de gol no primeiro tempo, mas claramente não conseguiu ser tão efetivo como vinha sendo contra o Ipiranga da semana passada, até o momento que o PP estava em campo. A gente notou claramente nesse jogo a falta monstruosa que o PP faz no meio de campo. Ele é um jogador totalmente diferenciado, e não é à toa que o Renato, quando o PP chegou, ele disse que o PP se assemelhava em algumas características com o Maicon. E olha que falar isso aí pro torcedor do Grêmio é realmente algo meio pesado, né? É uma comparação bem pesada de se fazer, mas a gente viu que realmente o PP faz muita falta nesse meio de campo. Ele é um jogador que, embora não tenha tanta explosão física, ele é um cara que pensa o jogo e consegue deixar os companheiros na cara do gol. Assim como foi no gol do Soares contra o Ipiranga na semana passada. Mas enfim, não tinha PP e tinha Cristaldo no banco. O Grêmio criou algumas oportunidades, mas não conseguiu ser tão efetivo. E o meio de campo do Grêmio, por ter tantos desfalques para essa partida, a gente viu ele de uma forma muito perdida, eu diria. Até mesmo nas bolas onde rebatia no meio de campo ou na própria área do Ipiranga, sempre, em 90% dos casos, sobrava para a equipe do Ipiranga puxar contra-ataques. Cara, era impressionante. Da arquibancada eu via buracos no campo, assim, onde não tinha nenhum jogador do Grêmio. Eu via diversas vezes o Reinaldo, por exemplo, levantar a mão onde não tinha para quem ele tocar. Ele tocava pro Zinho, porque o Ferreira saiu muito cedo da partida lesionado, a gente não sabe nem ainda quanto tempo ele vai ficar fora, se foi uma pancada que só doeu na hora, se foi algo que vai tirar ele por 10 dias, 15 dias, um mês. A gente ainda não tem essa informação, eu pelo menos não vi nada. Mas o Reinaldo, em determinado momento, em vários momentos na verdade, tocava pro Zinho e levantava as mãos porque não tinha outro jogador para passar. E aí era o Zinho ali, ainda um guri que tá começando a carreira agora, partindo pra cima, mas também ainda sem muita efetividade, um cara que ainda tá se formando na carreira do futebol. Então o Grêmio se via muito perdido, até porque o Grêmio deixou de jogar com pontas, né? O Grêmio tá jogando só com meias agora, com 5 meias qualificados, sendo eles o Bitelo, o Vina, o Carbadio, o Cristaldo e também o PP. Não tinha vários desses jogadores, então evidentemente o Grêmio estava muito desencontrado nesse jogo. Mas enfim, veio o intervalo, o Grêmio que saiu até um pouco vaiado, porque o Ipiranga fez uma partida no primeiro tempo razoavelmente parecida com o Grêmio, em mesmos níveis técnicos, eu diria. Cada um teve suas oportunidades, mas nenhum deles conseguiu ser efetivo. Rapaziada, interrompendo esse vídeo bem rapidinho pra avisar pra vocês que hoje às 18 horas vai sair o vlog de Grêmio e Ipiranga que eu fiz lá na arena, mostrando o gol do Tassiano, mostrando imagens da torcida. Ficou um vídeo bem legal, conto com vocês pra assistir às 18 horas de hoje esse vídeo, o vlog da semifinal Grêmio e Ipiranga. Vamos voltar agora aí pra análise do jogo. Cada um teve suas oportunidades, mas nenhum deles conseguiu ser efetivo. O Soares, a gente até tem que falar um capítulo à parte, porque no primeiro tempo ele não teve tantas chances, teve mais no segundo, mas, cara, no primeiro tempo ele perdeu algumas chances ali que não poderia ter perdido, especialmente aquele cruzamento do Vina logo aos 17 minutos de jogo. Mas enfim, veio o segundo tempo e o Renato coloca então o Thiago Santos em campo. Cara, muita gente, na verdade, aplaudiu. Eu que estava no estádio, como eu falei anteriormente, muita gente aplaudiu o Thiago Santos. E nesse momento eu acho que fez certo sim, porque não dá pro cara entrar e você começar a vaiar ele, já ia desestabilizar ele na hora. Mas a paciência do torcedor do Grêmio com o Thiago Santos durou
8 ou 7, ou enfim, menos de 10 minutos, porque logo cedo, pra nossa sorte, o Ipiranga faz um gol. E eu digo sorte porque ainda bem que o Ipiranga fez um gol cedo, não fez um gol mais tarde, porque deu tempo do Grêmio sentir o baque e ir pra cima e conseguir aí a virada. Mas, enfim, voltando ao assunto que eu tava falando. A paciência do torcedor com o Thiago Santos durou pouco tempo, porque em uma jogada dele ali, onde ele passou pro Bruno Alves e os dois não conseguiram se entender, o Bruno Alves perdeu a bola. Com essa participação do Thiago Santos, o Ipiranga acabou fazendo um gol de fora da área, um chute ali que desviou no Bruno Vini e deixou o Adriel sem chances de defender. E a partir daquele momento, toda vez que o Thiago Santos pegava na bola, ele era extremamente vaiado. Cara, era vaiado pelo estádio inteiro, assim, olha. Mas pelo menos boa parte da torcida do Grêmio estava vaiando o Thiago Santos, e o Renato não demorou muito, deixou ele mais, acho que cerca de 10 minutos, eu não lembro o momento exato que ele foi substituído, mas o Renato tira o Thiago Santos e aí coloca, junto com ali as modificações, coloca o Cristaldo, que claramente estava sem ritmo de jogo, fez uma partida bem abaixo do que a gente estava acostumado a ver dele, tentou dar uma dinâmica maior, mas perdeu algumas bolas, passou algumas outras bolas erradas, então não conseguiu ser brilhante como ele vinha sendo nas outras partidas, especialmente por conta que ele estava fora, estava numa recuperação ali, e jogou meio que no sacrifício, a gente pode dizer dessa forma. Cara, vamos falar agora do Suárez. O Suárez tentou de direita, de esquerda, de cobertura e nenhuma delas a bola conseguiu entrar. Ele tá, evidentemente, precisando melhorar um pouco nesse aspecto, mas a gente não pode esquecer que do outro lado tem um goleiro que também teve muito mérito, que é o Kaique, onde defendeu não só nesse jogo, mas também no último jogo, no primeiro jogo da semifinal. Então, assim, e o Suárez que se redimiu da questão do pênalti, né? Ele que depois nas penalidades conseguiu fazer o gol dele, deixando todo mundo aliviado, onde ele tinha uma pressão para fazer, até porque ele não tinha feito ainda um gol de pênalti pelo Grêmio. A gente tinha muita mais expectativa hoje no Reinaldo fazer o primeiro gol de pênalti dele, que acabou não se concretizando. Ele que de 27 pênaltis na carreira, pelo que eu busquei um dado aí, tinha convertido 26, tinha errado apenas um e hoje acabou errando o segundo. Logo hoje, né? Mas isso aí acabou não interferindo no resultado, o Grêmio conseguiu sim a classificação. E é muito importante a gente ressaltar também a partida ali do Bitelo, eu até anotei aqui alguns tópicos, né? O Bitelo que arriscou uma bola de fora da área no primeiro tempo, arriscou também de dentro da área, tentou algumas oportunidades, mas não conseguiu ser tão efetivo no ataque, embora a assistência pro gol do Tassiano foi dele, com muito mérito, de perna esquerda ainda. O Tassiano que empata o jogo e... Olha, o Tassiano fez uma ótima partida, inclusive, a gente tem que falar sobre isso. Muito confiante ali, ó, dono de si no meio de campo, comandando ali a volância. E olha, surpreendendo até boa parte da torcida que estava no estádio, até porque o Tassiano saiu ovacionado depois de ter feito o gol, o Renato tirou ele também, e muita gente começando a gritar o nome dele. Cara, foi um momento muito legal de se ver, ele muito aguerrido ali, aplaudindo os torcedores de volta. Pô, foi uma coisa bem legal, bem bacana de se ver. Mas depois que ele saiu, o Grêmio continuou criando ainda algumas oportunidades, tentando, o Ipiranga escapando algumas vezes aí no contra-ataque, mas também não conseguindo ser efetivo. Até que perto ali, se encaminhando para o final do jogo, o Bruno Alves conseguiu fazer um gol num cruzamento do Reinaldo. O Bruno Alves, que já tem 4 gols nessa temporada, é um zagueiro que está chamando bastante atenção, até porque substituiu muito bem o Kahneman do ano passado e vem substituindo bem o Jeromel nesse ano, então é um zagueiro que até agora merece nossos aplausos. Já é o 4º gol dele na temporada em 12 partidas. E se redimiu daquele erro dele ali que gerou o primeiro gol, o único gol, na verdade, do Ipiranga. O jogo acaba, então, logo nos 50 minutos. E agora nas penalidades, cara, o Reinaldo errou de uma maneira que até é justificável ele bater no canto superior, até porque o goleiro, o Kaique, é muito alto. A gente que viu ali de dentro do campo, porra, o cara realmente não fazia esforços para conseguir colocar as mãos no travessão. Mas ele errou, e o Diego Souza também, quando teve a oportunidade de classificar o Grêmio nas penalidades, também acabou errando. A gente que não esperava o Diego Souza errar o pênalti, a gente que tem como uma memória recente, eu pelo menos, tem aquele pênalti dele batendo no canto superior lá no 3x0 que o Grêmio fez no Inter, no Grenal do ano passado do Gauchão, que o Grêmio venceu por 3x0. E o último gol foi do Diego Souza, batendo no mesmo canto, lá no canto superior em cima, e batendo de uma maneira muito categórica. Nesse jogo de hoje ele acabou exagerando um pouquinho na força, pegando o travessão. A gente que de trás da goleira já estava até comemorando o gol, mas acabou não vindo naquele momento. O Gustavinho fez o gol. O Bitelo, inclusive, foi o único jogador do Grêmio que conseguiu fazer o gol de pênalti, deslocando o goleiro Kaique para um lado e jogando a bola ali, meio que no meio do gol, mas também meio que pro outro canto. Vocês conseguiram entender, né? O Bitelo que foi o único jogador, então, que conseguiu deslocar o goleiro para um lado, a bola para o outro.
O Suárez, que fez o seu gol de pênalti tirando uma tonelada das costas, até porque toda a torcida estava desconfiada com ele, tipo, porra, como assim o cara jogou com o Messi do Barcelona, fez um dos maiores trios de ataque da história e não sabe bater pênalti, como assim? Gente, é claro que ele sabe, mas não vinha sendo feliz nessas oportunidades, nas duas oportunidades que ele teve com o Grêmio de bater pênalti até então. Mas nesse jogo ele conseguiu se redimir e graças a Deus a classificação veio, foi muito comemorada. E pós-jogo eu abro um parênteses aqui para falar com vocês sobre o que o Renato e o Paulo Calef disse, né? Dedicando a vitória como uma homenagem simbólica pro Thiago Santos. Pelo visto não pegou tão bem assim lá dentro essa vaia que a nossa torcida deu pro Thiago Santos. O próprio Luis Suárez, inclusive, eu tô deixando aqui do lado, postou uma foto, né, com o Thiago Santos, pedindo respeito e que a torcida se una nesse momento para apoiar todos os jogadores. Cara, se tem algum... Eu sei que é complicado a gente falar desse caso, porque o Thiago Santos realmente, desde que chegou aqui, praticamente todo jogo ele compromete de alguma forma, seja entregando um gol, seja errando um passe que acaba se tornando um gol do adversário. Mas se tem alguma coisa positiva pra gente ver nesse aspecto, é que mostra que o grupo do Grêmio tá unido. Cara, isso é muito importante. Não tem aquele ambiente rachado, onde é cada um pra um lado. Não. Os jogadores do Grêmio estão abraçando um jogador que tá sendo muito... tá tendo uma relação muito complicada com a torcida. Então esse é um ponto muito positivo que a gente pode ponderar aqui nesse aspecto, né? O Renato e o Paulo Calef, então, dedicando como uma homenagem simbólica, o Suárez postando fotos, os jogadores ali comentando, batendo palma. Bom, essa é a minha opinião. Eu acho que o Grêmio fez uma partida razoável, bem razoável mesmo, mas era dentro da normalidade, talvez, do que a gente esperava, né? A gente não esperava um Grêmio brilhante muito por conta dos desfalques, mas agora, já para a final do Gauchão, seja contra a Inter ou seja contra o Caxias, eu acho que o Grêmio já vai tá mais treinado, melhor. A gente já vai ter o Carvalho, o Vidiaçante de volta. Espero que também já tenhamos aí em 100% de condições o PP, o Cristaldo já recuperado. Então, a gente pode esperar aí uma melhora do time aí já nos próximos dias. Comenta aí a sua opinião, o que você acha, qual a sua opinião sobre esse jogo. Não esquece de me seguir e deixar o like para me dar aquela ajuda. Tamo junto, rapaziada, e até o próximo vídeo.